Hey, hey, let's go. Take a walk. Let's go. Take a walk. Let's go. Take a walk. We are going to see the Mata Atlântica. Mata Atlântica. Let's go. Where is mother? Where is mother? Where are they? Oh, where are they now? Where? Where are they? Oh, where are they, boy? Ah, it's there. Uma trilha. Não exige muito, tá? É uma trilha fácil da mobilidade, não exige muita coisa. São 500 metros só. São 500 metros, tá? A gente tá aqui, ó. A gente tá aqui nessa placa, a gente vai dar esse rolê, tá? No fragmento. O que é o fragmento? O fragmento é um pedaço de Mata Atlântica que restou. Antigamente, antes da intervenção humana, né, do homem branco, era uma área contínua de Mata Atlântica, de mata. Então, conforme foi picotando ela, foram sobrando fragmentos que a gente considera que é uma área natural, né? Diferente da restauração florestal, que é uma área que a gente está tentando devolver as características que existiu uma época ali. Então aqui vocês vão ter a oportunidade de conhecer esses dois ambientes. Um ambiente natural, que é esse fragmento, e na saída da trilha vai ter uma área que está em processo de restauração florestal. Uma área que já sofreu ação de plantio, de condução de regenerante. Vou passar todas as informações para vocês, tá? A trilha vai ser possível, se der sorte, de ver algumas espécies lá de aves, né? O saí azul macho, o bem-te-vi rajado, o saí azul fêmea, o pedrinho, entendeu? Além deles, pode ser que a gente vê também uma família de sagui exótico. O que é o exótico? O exótico que não é da Mata Atlântica, ele foi introduzido aqui no Brasil ou de outra região, ele apareceu, achou um suporte para poder avançar aí, procriar, e usa aí essa área como esse suporte, tá? Então, se a gente der sorte, também pode ser que veja eles. Algumas árvores lá estão identificadas, tá? Com o nome popular, o nome científico, para vocês lerem a plaquinha, né? Vocês ficam à vontade para tirar dúvida com o Loan, comigo, tá? Para perguntar alguma coisa. E lembrando sempre, vocês estão entrando num ambiente natural. Então, evita colocar a mão, tá? Pode ser que tenha espinho, formiga, né? Não pegar nada do chão e tentar levar também, deixar tudo ali. É só mesmo para observar e contemplar. E se tiver as curiosidades, pode ficar à vontade para perguntar para a gente. Tá bom? Pessoal, lembrando que essa área era uma área que foi toda pastagem, né? Agora ela foi recuperada. E esses animais são endêmicos da Mata Atlântica, eles voltaram para cá. O lugar que era pastagem, eles voltaram. Então essas aves aqui, elas são endêmicas, as saíras são endêmicas da Mata Atlântica. Então, ou seja, a gente restaurou, não fizemos nada. Só restauramos aqueles animais que vocês viram lá, a onça pintada, o viadinho, eles voltou para a área porque a gente restaurou o ambiente que eles vivem hoje, que eles reconhecem isso como um lugar seguro para eles viver, para eles se alimentar. Então é bem interessante essa parte da restauração. Outro detalhe também interessante que a gente sempre usa, o pessoal fala, pô, usa algumas palavras que a gente não conhece, né? Por exemplo, esse fragmento, você já sabe que é um fragmento agora, né? É um pedaço de Mata Atlântica. Ele é um fragmento perturbado. Por que perturbado? Ele já sofreu ação humana lá dentro. Antigamente tiraram madeira, né? Construíram ponte. Então não é uma vegetação primária. Está longe de ser uma vegetação primária. É uma área que está em processo de regeneração também, tá? Vocês vão perceber isso. O dossel, que é a parte mais alta dele, às vezes tem clareira, porque está faltando a árvore ali que deveria estar ali, né? Por um motivo ou outro, ela foi tirada lá de dentro. Tá? Então é um fragmento de Mata Atlântica perturbado, tá? Não é um fragmento de vegetação primária. Beleza? Alguma dúvida por enquanto? Tranquilo? Bora lá então, pessoal? Quero acompanhar o Luan, eu espero vocês depois na área de restauração do outro lado aqui. Tentar andar meio juntinho para a gente dar as informações aqui dentro. Tem. Nossa, começa a esfriar, né? Dá uma esfriadinha.
Tá, China da Índia. Pessoal, aqui ó, vocês vão passar por essa ponte, vocês vão ver que tem uma nascente aqui. Essa nascente aqui, quando a gente chegou que era pasto, ela não estava mais com a água saindo com fluidez, né? Ela estava seca. Então quando a gente restaurou a área, automaticamente a nascente fluiu novamente. Era uma intermitente, ela virou novamente uma nascente que agora ela flora água a todo momento. Então isso aqui era uma área, uma região que não tinha água, hoje se encontra com água aqui dentro, uma água bem limpa. Então a restauração florestal é isso daí. A maioria do nosso projeto de restauração florestal, 90% são em áreas de APP. O que é APP? Áreas de preservação permanente. São áreas que ficam às margens do rio. Então nossos projetos, a maioria, 90% são em áreas de APP. Então a gente trabalha, por que a gente trabalha com áreas de APP? Porque são áreas delicadas, áreas que floram água, áreas que tem água, bastante água, né? Então o nosso projeto também vem para proteger esses rios, recursos hídricos. Na região que eu trabalho, na região do Rio Tietê, a gente já plantou mais de 1.000 hectares de floresta, mais de 2.400.000 árvores às margens do Rio Tietê. A gente está levando proteção para esse rio, que a mata ciliar vem de cílios, né? Que os cílios protegem o olho e a mata ciliar protege o rio. Então quando a gente planta árvore em volta das nascentes, a gente acaba protegendo os recursos hídricos. E quando a gente protege os recursos hídricos, a gente protege a vida, né? Porque quando a gente protege a água, a gente protege a vida. Para vocês entenderem que a maioria do nosso projeto, 90%, são as margens de lugares que tem água. Lugares encharcados, nascentes, rios, riachos. Só para vocês entenderem, tá bom? Primeira vez que eu pego na floresta. Então, cuidado com o lobo mau. Let's go. Olha. Mas como ele dá aquele frutinho os animais que são encarregados para esse alimento, aí ele acaba sentando e defecando e ele vai tentando. Provavelmente alguém que tem aqui na região, aqui me fazem. O que é uma área natural? A gente não pôs a mão aqui, ela nasceu naturalmente, ela se encontra nesse estágio. Reparem bem esse ambiente, que depois lá na frente vocês vão ver uma área de restauração, uma área que a gente plantou. Para vocês verem a diferença, né? De uma área de restauração como uma área que é natural. Aqui vocês vão ver no chão da floresta, ó, tem muitas árvores, né, que foram plantadas naturalmente pelas aves, pelos mamíferos, né? Todas essas arvinhas aqui, ó, chama subbosque. O que é um subbosque? Quando uma árvore dessa aqui cair, elas só estão esperando a oportunidade dela. Quando alguma árvore dessa grande cair, que tiver uma clareira de uma árvore, ela vai assumir esse espaço. Então, o subbosque serve para isso. Ele fica ali esperando até o momento certo de ele regenerar, de ele crescer para cima. Só que na sombra ele não consegue desenvolver, então ele está esperando a oportunidade dela. Quando uma árvore daqui cair, ela vai assumir esse espaço, né? Esse é o subbosque. Isso aqui foi tudo plantado pelos animais, pelas aves, né? Pelos mamíferos. Vocês olham no chão da floresta, que ele é bem rico, ó. Tem bastante folha, tá vendo? Restos mortais. Isso aqui chama serrapilheira. É a parte mais rica da floresta, que é os 5 centímetros do solo da floresta. Aqui tem restos de animais mortos, aqui tem insetos. A vida dos insetos vive tudo nessa região mais de baixo, aqui, né, do solo. Então ela está em estado de decomposição, que é macros e micronutrientes para a floresta também. Esse é o adubo da floresta natural. Então isso aqui é muito rico. Se você tiver uma horta na casa, você pegar essas folhas, esses pedacinhos de gravetos aqui, e você colocar numa composteira ou numa horta, vai produzir muito, porque isso aqui é muito rico em nutrientes e macronutrientes. Então o chão da floresta, a parte mais rica da floresta é o chão, que é onde fica tudo estacionado ali, o que vai morrendo, as sementes, né? Aqui também segura o banco de sementes, tudo nessa parte que chama serrapilheira. A gente vai passando uma curvinha ali agora, tem uma abelhinha ali, só que ela não morde. Ela só matou 2 pessoas, mas ela não morde. É uma abelha sem ferrão, tem ali,
abelha sem ferrão, o Brasil é rico em abelha sem ferrão, a gente conhece só jataí ou arapuá, né? Mas tem mais de 100 espécies de abelha sem ferrão no Brasil e elas são nativas, né, do Brasil. Quando a gente fala em abelhas, a gente só pensa na abelha Europa, na abelha africana, que não é do nosso país, ela não é daqui da nossa região. Já as abelhas nativas, ela tem um grande impacto positivo dentro das áreas, porque ela que faz a proliferação de várias espécies da Mata Atlântica, então a gente precisa ter ela aqui. E as abelhas estão se acabando, não sei se vocês sabem. Então se as abelhas acabarem hoje, daqui a 2 anos, a gente morre tudo por fome. Porque 70% do que vai na nossa mesa depende da polinização das abelhas. Então quando a gente fala em fauna, a gente só pensa na onça, nesses animais, eu não penso no animalzinho desse tamanhozinho que tem uma importância de 70% do que vai na nossa mesa. Então por isso que a gente é contra os aviões que jogam agrotóxicos, né, que chegam nos locais, porque o que está mais eliminando as abelhas hoje são os aviões que jogam veneno nas monoculturas, né, e acabam chegando nas áreas de restauração, nessas áreas mais nativas, e as abelhas acabam saindo do sistema. Então se a gente tirar as abelhas do sistema, a gente fica daqui 2, 3 anos, a gente já não tem mais alimentação, para vocês terem uma noção da importância das abelhas no nosso meio ambiente, na Mata Atlântica, no Cerrado, na Caatinga, em qualquer local, certo? Você pode passar na cor comigo, vocês vão reparar bem nela assim, ó, ela tem uma boquinha, parecendo uma boquinha. Ela era desmatada antigamente para estar fazendo poste, iluminação pública. Não sei se vocês lembram, antigamente tinha aqueles postes de madeira. A maioria desses postes era feito dessa espécie aqui. Então ela era desmatada por ser ereta para estar fazendo iluminação pública. E ela é considerada o sorvete da Mata Atlântica. Todos os animais que são frutíferos, eles se alimentam dessa fruta. Aquelas armadilhas que vocês viram lá, com aquelas fotos, aqueles vídeos, foi por armadilhas fotográficas, né? A gente pôs perto dessas espécies aqui, pegou tantas frutíferas como as carnívoras. Por quê? As carnívoras vinham atrás das frutíferas que se alimentavam dessa região. A onça foi pega perto de uma espécie dessa. Então essa espécie ela foi desmatada para fazer poste, uma espécie muito importante para a Mata Atlântica, que a gente usa em áreas de restauração florestal, para a gente também atrair a fauna para o local. Porque quando a gente começa a fazer o projeto, é importante atrair a fauna para ela também ajudar a fazer isso daqui, ajudar a gente a plantar árvore também. A gente só dá um início e depois automaticamente aquilo ali tem que começar a seguir sozinho, com as espécies que vêm, tudo. Pode ser alguma capivara, tem uma lontra aqui também. Essa aqui, Jerivá. Tem a plaquinha depois, se você dar uma olhadinha aqui com as informações, ela fala onde ela ocorre, tudo certinho. Coquinho, ou chama também da água de boi, fala que ela se chupa, ela fica bem babenta. O que será que é? Cara, seria muito legal essa capivara. Ó, tá vendo que tem verde lá? Aí fica amarelinho. Esse é igual de Campinas, Jequitibá. Pessoal, a próxima espécie que a gente vai conhecer hoje é essa daqui, o Jequitibá rosa. É considerada a rainha da Mata Atlântica, uma das maiores árvores da Mata Atlântica.
ela foi muito desmatada por causa da madeira. Ela tem uma madeira muito boa, né, para estar fazendo móveis, que dura muito tempo. Então, por isso que ela foi perseguida muito tempo, entendeu? E ela também é conhecida como apito de macaco. Por quê? Ela dá um fruto, esse frutinho aqui, ó, aquele é sequinho, e ela tem uma tampinha, que ela cai automaticamente, ela dá uma sementinha aqui dentro. Os macacos se alimentam dessa sementinha. Então ele fica cutucando aqui para comer essa sementinha. Quando a sementinha acaba, ele fica soprando. Aí acaba fazendo esse barulho de apito. Então por isso que fala apito de macaco. As comunidades indígenas usam muito esse material para estar fazendo artesanato. Se vocês olharem aqui, ó, comunidade indígena hoje está fazendo artesanato. Olha que legal, eles desenham artesanato, ó. Isso aqui eu peguei numa comunidade indígena que eu trabalho, na região de Avaí. Eu trabalho com as crianças. Então os indígenas usam também esse material para estar fazendo artesanato. Faz brinco, faz colares, né? E as crianças usam eles também. Olha que bonito, ó. Então é uma espécie super importante para a fauna, né? Principalmente para os macacos e também para as comunidades indígenas que usam ela para estar fazendo o artesanato. E essa aqui é considerada uma espécie endêmica aqui dentro, que todo mundo que abraça ela consegue realizar o desejo. Em 2012, eu pedi para o Corinthians ser campeão da Libertadores e conseguiu. Se tiver algum palmeirense que queria ser campeão do Mundial, abraça ela. É aí que eu preciso fazer um pedido. Tá difícil. Não sei se ela faz milagres. Aí, meu amigo, pediu demais. Não vou pedir pro Flamengo ser campeão porque é todo ano. Mamãe. Eu trago uma vasilhinha juntando. Bebe água depois, tu bebe no teu. Stop. Pessoal, a próxima espécie que a gente vai conhecer é o cedro rosa. É uma das espécies mais perseguidas da Mata Atlântica, por causa da madeira também, né? Por que fala cedro rosa? Porque o cerne dela é rosa. Quando você corta a madeira, ele é rosa mesmo, bem rosa. Então por isso que fala cedro rosa. É uma das madeiras mais desmatadas da Mata Atlântica também. E ela está entrando em estado de extinção, porque estão cortando tudo, né? Cortaram tudo. Por isso que a SOS Mata Atlântica trabalha com as unidades de conservação, né? Ela está protegendo as espécies da Mata Atlântica, né? Para que não ocorra mais o desmatamento. Ela dá esse fruto aqui também, que é bem bonito, ó, parece uma flor de madeira, que ela não acabou de abrir ainda, mas ela abre. Parece uma flor de madeira, que as pessoas também usam para estar fazendo artesanato. A sementinha dela fica agarrada aqui, ela fica assim no alto, né? Quando bate o vento, ela é dispersada pelo vento. Ela tem uma asinha alada, que ela vai sendo dispersada. Por que ela tem essa asinha? Porque se a matriz produzir a semente e ela cair no chão embaixo dela, ela vai ficar concorrendo por nutrientes, por comida. Então ela quer fazer o quê? Quer que o filho dela fique longe dela, para comer lugar longe, para não ficar perto dela, porque se ficar perto dela vai concorrer pela comida. Então essa é uma inteligência da natureza, né? Cada uma tem um tipo de dispersão, para que não tenha essa concorrência de nutrientes no solo. Então essa daqui é uma das madeiras também mais caçadas da Mata Atlântica, é o cedro rosa. Cedro rosa. Eu sabia que era cedro, mas não sabia que era rosa. Eu já estou a falar de cedro também, mas rosa. Vai que existe cedro de outra cor, né? Não sei. Ela é muito velha para ter esse tamanho aqui, porque ela demora muito para crescer. Essa árvore deve ter no mínimo uns 100 anos. Essa árvore aqui, esse tamanho dela. Pessoal, essa daqui, ó, ela chama guarantã. O tipo de dispersão dela é explosão. Tá vendo aqui o fruto dela, ó? Esse é o frutinho dela, que os indígenas também fazem brinco, ó. Se vocês olharem, ó. Ela é fechadinha. Quando ela bate o sol, ela explode. E ela joga a semente bem longe também. O tipo de dispersão dela é explosão, chama. Então aquela é dispersada pelo vento, aquela uma lá pelo macaco, que é zocórica, pneumocólica, e essa que é explosiva. O jeito que joga a semente, ela explode. Então quando ela explode, ela joga a semente longe. Até 2 a 3 metros, 4 metros longe dela. Porque também ela não quer
porque essa semente cai embaixo dela, o filho dela fica concorrendo com comida para ela. Então ela joga a semente longe. Então o fruto dela é explosivo, ó. É uma espécie muito importante da Mata Atlântica também. Ela é endêmica, chama guarantã. Deixa eu ver um pouquinho a semente dela. Esse não é semente, esse é o fruto, tá? A semente já não está mais aqui dentro. Essa é só a cápsula, como que fosse. Obrigado. Todos esses frutos que eu mostrei são os frutos, não são as sementes. Frutos secos, são as cápsulas que seguram a semente dentro. Isso. É a proteção da semente. Não tem no chão. Tá filmando. Conhecer todas as madeiras. Guarantã. Agora ficar procurando a semente. Araticum. Ah, o Araticum também é famoso. É. Pessoal, essa parada aqui é só para mostrar para vocês que na natureza nada se perde, né? Tudo se transforma. Essa árvore aqui, ela caiu no chão, né? Então, para quem não entende, acha que a árvore tá aqui incomodando, né? Mas na verdade ela tá aqui fazendo o papel dela na natureza. Embaixo dela deve ter várias vidas, principalmente com insetos, né? A gente também, quando fala em animais, não pensa na importância dos insetos na nossa vida, né? No nosso cotidiano. Então aqui embaixo dela, certeza que tem vários insetos, aranhas, tudo que usa ela como casa. E ela também está servindo aqui como reciclagem de nutriente, né? Ela está se decompondo e está jogando nutrientes aqui no chão da floresta, né? Então na natureza nada se perde, tudo se transforma. Uma simples árvore caída no chão está servindo de casa, está jogando adubo dentro desse solo, né? E outros animais também, como tatu, gambá, coati, usam esses tocos como casa, né? Como casa para se proteger de alguma caça, alguma coisa. Então assim, para vocês verem como que é a importância da natureza, né? Uma simples árvore caída no chão tem várias funções. Se fosse na nossa casa, a gente já ia catar ela e jogar ela longe e ela acabou. Então aqui dentro não, aqui dentro ela tem aqui ainda mais uns 10 anos, ela vai ficar aqui ainda fazendo esse papel dela. E quando ela sumir, ela já reciclou nutrientes no solo, já virou adubo, isso tudo. Então olha a importância da natureza. Legal. Eu estava tão pesteado disso daqui. Essa florzinha vermelha. Não sei o que aconteceu, dominou tudo agora. Tem muitos sinopes assim, lugar onde enterra a tábua. Sim, história. Aí digam calcário, aí o vento leva e o calcário. Mais um pouco, por favor. Acabado de passar por um fragmento, né, de vegetação, não é primária mais, é aquele lance da uma vegetação perturbada, né, então ela está em processo de regeneração também. E acabaram depois da ponte de entrar numa área que está em processo de restauração florestal, tá? Aqui tinha uma outra árvore isolada. O que é uma árvore isolada? Talvez essa árvore não tinha um interesse comercial na época, eles mantiveram ela em pé. E a gente foi plantando no entorno dela, plantando. Então o que vocês estão vendo aqui hoje é uma área de restauração, uma área com 13, 14 anos de plantio, tá? Tudo que vocês viram aqui foi introduzido pela gente, tá? Com a educação ambiental, com voluntariado, né?
Então a gente tem essa fisionomia hoje, ó, bem mais agradável, né, do que o histórico da fazenda, que foi café uma época, depois pasto. Então, onde tem essas árvores, teve o pé de café, a produção de café, produção cafeeira, e depois a braquiária, que servia de alimento para o gado que tinha na fazenda. Chegou a ter 7.000 cabeças de gado aqui nessa propriedade. E a gente substituiu a braquiária por floresta. Para quê? Para oferecer, para garantir uma demanda de água para a produção de bebida, que na época era da Skin Cariol e hoje é Heineken. Então tem duas tubulações que levam água daqui da fazenda para a fábrica, que é a 11 quilômetros daqui. Água superficial das represas e água subterrânea de poço artesiano. Tá? Com essa iniciativa de fazer a restauração, de reflorestar, aumentou a quantidade de água e melhorou a qualidade da água. Isso são dados que eles têm, que eles fazem todo o acompanhamento, né, técnico dessas condições da água. Então eles têm esses dados antes da restauração e depois da restauração. Certo? Eu vou pedir agora para vocês, né, ficar 1 minuto em silêncio, tá? De olho fechado. Eu vou entrar com algumas palavras, tá? Para a gente entender. Então agora é um momento de contemplação, um momento de reflexão, tá? 1 minutinho. Todo mundo com o olho fechado, por favor. Silêncio. Eu vou pedir para vocês fazer uma respiração profunda, só com a narina, com o nariz. Bem profunda. E soltar bem lentamente pela boca. E também pedir para vocês prestarem atenção nos sons ao redor. Vocês vão ouvir, né, que tem um pessoal falando um pouco mais distante da gente. Vocês vão ouvir o som da rodovia, o som de motor. E se ficar mais em silêncio, vocês vão prestar atenção e ouvir o som da floresta. Um som confortante, que reconforta a gente, tá? Capaz de promover um equilíbrio, capaz de promover uma regeneração, tá? Assim como a floresta, para a gente ter essa perspectiva de restauro, de restauração da vida, né? Para você ter dinâmica de floresta, de potencial de floresta e a força da floresta. Respira bem fundo com o nariz, solta pela boca. Percebe agora o som da floresta. Pode abrir os olhos agora, por favor. Se sentir mais revigorado, mais equilíbrio, para enfrentar os desafios da vida. Beleza? Agora nós vamos concluir essa caminhada até no final da trilha, mais revigorados, tá? E fiquem à vontade para sentir mesmo aqui, ó, esse ambiente, tá? Olhar a vegetação, perceber que tem um movimento ou outro, tá? Tudo isso é o que a floresta proporciona para a gente. O que a gente pode ver aqui? Além das árvores já adultas, os regenerantes. O que são regenerantes? Tá? São os arbustos que vão aparecendo conforme as sementes vêm caindo no chão. Quando era uma área degradada, com a pastagem, a semente caía e que vinha de fora, com o vento, ela não tinha potencial para germinar. Por quê? Ela não tinha entrada de luz controlada, que não tinha esse dossel. Não tinha umidade no solo, né? Não acumulava umidade no solo. E não tinha nutriente que é proporcionado pela serrapilheira, que é essas folhas que vão caindo no chão das próprias árvores para oferecer essa condição para a semente germinar.
Então, além das árvores mais altas, a gente tem um subbosque que está sendo formado também nessa região, nessa área. Tá? Então, tudo isso é interessante, é o que vai dar autonomia para a floresta promover um processo de sucessão. O que é o processo de sucessão? É a árvore adulta crescer, entrar em senescência, morrer naturalmente. E oferecer condições para que os regenerantes consigam atingir o mesmo ciclo dela. Tá? Esse é o processo da floresta. É o processo da restauração florestal. Beleza? Vamos continuar a caminhada aqui até o final. Vou passar aqui na frente com de vocês. Essa aqui Muito bom, né? Nossa, olha o ar que é aqui, né? Um ar bem... Olha não, sente. É bom. Faz sentido. Faz mula. Ups. Ups. O Luan falou para vocês de algumas espécies, alguns grupos, né? Esse aqui é mais um, ó. Dessa árvore aqui, tá? Ele é uma peiba, né? É um nome científico, conhecido também como pau-jangada e conhecido como escova de macaco. Olha o fruto dele, ó. Parece aquelas escovinhas, né? Que fica no tanque para lavar roupa, tá? Então aqui ela cai lá da árvore no chão, que é o tal do regenerante, que depois que ela germina. Tá? E as sementes dela tá aqui dentro. Ó. São todas, cada uma sementinha, uma arvorezinha, uma futura árvore. Né? Tem bastante, ó. Tá? Fala o nome. Pau-jangada, escova de macaco. Quer pegar pra mim? Pode passar. Pau-jangada. Pode dispensar aqui no chão, só para sentir a textura dele. Interessante. Ai. Vou colocar no copo mesmo. Quer passar lá? Vou precisar do teu copo depois. Não, você vai pela aí, irmão. Escova de macaco. Por favor. Chegar naquela altura lá, é uma árvore centenária, que é uma árvore que foi 100 anos de menor. E é uma árvore que gosta de um ambiente mais sombreado. Você vai cruzar pelo sol de sempre, isso aí, menos intensidade. Uma área sombreada assim, desce mais de Deus. Porque ele procura sempre a luz. Ele vai tentar chegar na luz. Te dou alguma coisa? Come on, boy.
ponte já acabou, agora a gente vai comer aqui, ó. Todo de sala, assim, tá vendo? Jussara. Opa! Consegue? Chega da casa. Muito legal, viu? Muito bom mesmo. Vale bastante a pena vir aqui. Que é o final da trilha. Você já esteve aqui já ou não? Não, primeira vez. É, primeira vez. Dá pra vir outras vezes, trazer mais pessoas e a gente marcar pra... Não, tem que depende do calendário. Do calendário mesmo. deles, né? Do calendário deles, sabe assim? Sim. Senão, a gente não dá conta de atender entendi. a demanda. Né? Todo mundo, queria ir, queria um grupo. Pá. Aí tem que ir sempre no site lá, que a Tem gente que ir no marcou. site e ver quando tem esse evento. Acho que a cada 60 dias, cada 2 meses tem. Próximo a gente chama eles. É só ficar atento no site ali. Certinho, valeu. E ali foi onde a gente começou. Nós começamos aqui. Descemos aqui tudo. E aí saímos lá por cima.